Quem aqui esteve na semana passada, na nossa primeira série sobre batalha espiritual? Solta o nosso slide aí, por favor. Semana passada, nós começamos uma série chamada Guerras Espirituais, Batalhas Espirituais. O Tiago, inclusive, gente, o Tiago e a Manu não estão aqui, os bonitões, porque estão em Buenos Aires comemorando 12 anos de casados, viu? Eita benção, hein? Quem um dia quer comemorar 12 anos de casado em Buenos Aires, viu? Eu não, porque eu já fiz 12, então eu quero comemorar 15, 20 talvez lá, né? Mas, o que foi? Ah, tá, beleza, tranquilo, o slide já vai entrar. Mas glória a Deus pela vida dos nossos líderes. A Marissa falou aqui no começo, né, que teve uma semana difícil. Quem aqui teve uma semana difícil, diferente da normal, uma semana conturbada, problemas, dificuldades, lutas? Eu também tive uma semana difícil. Olha como é que funcionam as coisas, né? Essa semana, hoje eu vou pregar sobre dinheiro, e o inimigo atacou uma área da minha vida, que é o trabalho, que envolve dinheiro. E ontem à noite, o meu filho, nosso filho do meio, o Eduardo, tem 9 anos, começou a passar mal do nada, estava bem, começou a sentir dor no corpo, febre, hoje de manhã acordou vomitando, ele tinha campeonato, jogo em outra cidade, não pôde ir, estava mal antes de vir também, a minha esposa não pôde vir, eu orei com ele antes de vir para cá, e Deus falou ao meu coração que Ele quer fazer grandes coisas aqui nessa noite. Porque quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, não só com quem está pregando aqui em cima, ou com quem está cantando, mas contra a vida de vocês também, muitas vezes, antes de você vir para cá, ocorrem inúmeras situações que talvez tentam impedir de você estar aqui nessa noite. É porque o inimigo quer impedir que você ouça aquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite. Então que você possa estar com os seus ouvidos espirituais, com os seus olhos espirituais bem abertos, porque Deus quer falar contigo numa área muito importante também, na questão de batalha espiritual, guerra espiritual. Está quase aí? Dá uma força lá, Felipe, se precisar. Eu sei que você odeia fazer isso, mas eu vou fazer. Olhe para a pessoa do seu lado. Olha só, ninguém gosta, né? E fale assim, ó, dinheiro é espiritual. Se dinheiro é espiritual, por que a gente fala tão pouco de dinheiro nas igrejas? Na verdade é o seguinte, a gente fala tão pouco de dinheiro nas igrejas da maneira correta. Então criou-se talvez um medo de se falar de dinheiro pela cultura que se gerou no meio evangélico, principalmente quando se fala de dinheiro. E se tiver algum visitante aqui nessa noite, não se preocupe, tá? Eu não vou pedir o teu dízimo, você não vai precisar trazer a chave do teu carro aqui, como oferta ao Senhor, não tenha medo. Você que convidou alguém aqui para estar nessa noite, e às vezes pensando, fui convidar logo hoje, que vão pedir dinheiro. Nós não vamos pedir dinheiro. Mas criou-se esse medo de falar sobre esse tema, que é um tema espiritual. Só para vocês terem uma ideia, o tema dinheiro é um assunto tão explorado na Bíblia, que existem 2.350 referências diretas ao dinheiro na palavra de Deus. Dos 111 versículos do Sermão do Monte, 22 falam em relação a dinheiro. 20% do sermão mais importante que Jesus pregou fala sobre dinheiro. Das 49 parábolas de Jesus, 22 estão ligadas ao tema dinheiro. Então, como é que nós vamos fazer uma série de mensagens chamada War? Obrigado, galera. Uma salva de palmas para a galera da mídia aí, galera. É um trabalho pouco visível, mas muito importante, principalmente para o pregador, porque me dá uma ajuda enorme. Então, uma série de mensagens chamada War. Aqui é tudo em inglês, né? Fire, War, Fire Nights. E eu sei que quem fala inglês aqui se arrepia quando a gente fala Fire, né? Porque é fire, mas vamos brasileirar um pouquinho, né? Então, como é que nós vamos falar de batalha espiritual e não vamos falar sobre um assunto que é tão espiritual que é o dinheiro? Nós precisamos falar sobre isso. E olha só o que a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, a partir do verso 19, você que está com a sua Bíblia aí, o que você quiser anotar, Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, diz o seguinte:
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Verso 24 que está ali: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Algumas versões falam servir a Deus e ao dinheiro. Mamon, Vitor, isso é de comer? Não, não é de comer. Quem é Mamon? Nós precisamos entender quem é Mamon. Existe uma frase de Napoleão Bonaparte que fala o seguinte, vencer uma batalha é você conhecer o inimigo, o terreno e as suas próprias forças. Então nós precisamos saber quem é Mamon. E nessa noite, além de saber quem é Mamon, você vai saber como derrotar Mamon na sua vida. Quem é Mamon? Mamon é uma potestade das trevas que busca dominar as pessoas através do dinheiro. Mamon não é dinheiro. Não pense que Mamon é o dinheiro especificamente. Mamon é um espírito maligno, um espírito do mal, das trevas, que tenta e muitas vezes consegue agir na vida das pessoas através do dinheiro. E ele tem uma estratégia que ataca as pessoas pelos extremos. Um desses extremos é através da escassez, da avareza, de perdas, de medo e de esterilidade financeira. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Quando eu era do Nova Teens, eu tentava trazer alguns exemplos aqui, para ficar mais didático a mensagem. Um dos exemplos que eu trago aqui, não sei se é da época de vocês, alguém conhece aqui? Tio Patinhas, vocês são tão velhos quanto eu, então, né? Que bom, fico feliz. Tio Patinhas representa, eu não sei se o escritor, ele queria passar essa mensagem, mas ele representa uma dessas maneiras que Mamon atua nas nossas vidas. E quando eu li ali sobre esterilidade financeira, sobre escassez, você deve pensar assim, viu, mas o tio Patinhas era um bilionário. Sim, era um bilionário que não desfrutava das suas riquezas. Ele gostava de ficar ali, mergulhado no ouro, e ninguém podia pegar, ele era avarento, ou seja, ele não tinha dinheiro. O dinheiro tinha ele. E eu não sei se você, talvez, é atacado dessa maneira por Mamon. Talvez alguém que está aqui tenha uma condição financeira muito boa, mas não consegue desfrutar disso. Você tem um apego pelo dinheiro e que você só quer saber de estar mergulhado, assim como o tio Patinhas. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é bem parecido com o tio Patinhas, mas só quem é nerd, igual eu, vai saber quem que é. Alguém sabe quem que é esse aqui, ó? Aqui tem gente que não é só eu, que lá em casa a Janaína fica louca, que eu gosto de assistir Senhor dos Anéis, o Hobbit, esse tipo de filme. E esse é um dragão representado, o nome dele é Smaug, e é a mesma coisa. Ele consegue atacar um castelo, e nesse castelo existem muitas riquezas, e ele fica só lá mergulhando no ouro o dia inteiro, e dominado por aquele sentimento de ter o dinheiro, mas na verdade é o dinheiro que tem ele. Essa é uma maneira que Mamon atua em nossas vidas. Outra maneira que outro extremo que Mamon atua é através do consumismo, da vaidade, da ostentação e do desperdício. Eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Esse filme é da sessão da tarde aqui, de quem assistiu esse filme na sessão da tarde aqui, ó, é o riquinho. Ele tinha tudo que ele quisesse, na casa dele tinha até um McDonald's. Sei quem já assistiu esse filme aqui, na casa dele, ele foi lá e fez uns amigos lá na rua, lá, que tinha jogando beisebol, ele comprou um negócio de beisebol e montou na casa dele, ele gastava do jeito que ele quisesse. Só que na Bíblia nós temos também um extremo que Mamon usa, que é através do filho pródigo. Você sabe o que significa a palavra pródigo? Pródigo significa esbanjador, gastador, gastão. E esse filho pródigo, a palavra diz que ele sai e gasta dissolutamente, sem pensar, a herança que ele recebe do seu pai. Essa é uma maneira que Mamon também atua em nossas vidas. Tem uma série que eu não curti muito, que saiu acho que uns 2 anos atrás, chamada Round 6. Talvez alguém aqui deve ter assistido, e trabalha justamente isso. Pessoas lá endividadas, você só podia ser endividado. Tem alguém aqui que poderia participar, será da série?
Você só podia ser endividado, mas muito endividado. E aí lá você tinha umas disputas meio malucas que você tinha que, muitos deles até morrer para conseguir conquistar lá uma grana. E quando cada um ia morrendo, ia enchendo lá um pote de dinheiro lá, até sobrar o último e ficar para o último. Eu não assisti até o final, não sei quem ganhou, mas é uma maneira que Mamon atua em nossas vidas também, através desse consumismo, vaidade, ostentação, desperdício. E Jesus apresenta Mamon como alguém que disputa o nosso coração. O objetivo de Mamon não é ter o nosso coração por completo, mas deixar um pouquinho para ele, e você pode também servir um pouco para Jesus, mas Jesus deixa claro que você não consegue servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Mamon. O espírito de Mamon tenta nos dizer: você não precisa de Deus, confie nas riquezas. Todo dinheiro tem um espírito sobre ele, o seu dinheiro. As suas finanças, pense agora nas suas finanças, nas suas economias, no seu salário, naquilo que você tem hoje disponível financeiramente. Sobre esse dinheiro existe um espírito sobre ele, ou é o espírito de Deus, ou o espírito de Mamon. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: como é a sua relação com o dinheiro? Como você se relaciona com o dinheiro? E na verdade não é só uma pergunta, eu quero fazer para vocês várias perguntas, que você vai responder agora mentalmente. Essa mensagem surgiu através desse livro. Você que quer se aprofundar nesse assunto, aqui nós teremos um resumo rápido. Compre esse livro, Derrote Mamon, do Fabiano Ribeiro. É um livro muito bom, e aqui ele faz algumas perguntas para reflexão que eu quero fazer para vocês nessa noite. Eu vou fazer de uma maneira rápida, mas você já vai pensando mentalmente e respondendo, e depois eu mando lá no grupo todas essas perguntas para você, em casa, durante a semana, pensar com calma e ver se você está deixando esse espírito de Mamon agir na sua vida. Você tenta melhorar as suas finanças, mas não consegue? Você está cansado de altos e baixos nas suas finanças? Você sente que há obstáculos visíveis para a sua prosperidade? Você tem se esforçado muito e visto pouco resultado financeiro ao longo dos anos? Você possui um histórico financeiro conturbado na sua família? Você tem dificuldade de ver o assunto dinheiro como algo espiritual? Você tem pensamentos e impressões opressivos sobre dinheiro? Você não consegue sonhar e prospectar nesse aspecto? Você entrega o seu dízimo ou dá uma oferta por obrigação ou com sentimentos fortes de contrariedade? Você já passou por perdas graves e abruptas envolvendo empresas, patrimônios ou aplicações? Você está constantemente preocupado com as suas finanças? Você já foi lesado gravemente por alguém próximo? Você só decide tudo com base no aspecto financeiro? Você é uma pessoa que não consegue repartir naturalmente? Você tem inveja do sucesso dos outros? Essa eu vou repetir. Você tem inveja do sucesso dos outros? Você tem sonhos sobre miséria? Você acumula ganhos desonestos? Você critica as pessoas generosas? Você banaliza o uso do dinheiro? Você manipula outras pessoas por meio do dinheiro? Você não consegue honrar seus compromissos financeiros? Você não consegue se inspirar nesta área? Você não consegue desfrutar das suas conquistas financeiras? Você não consegue remunerar bem seus colaboradores, para aqueles aqui que são empresários? Você não consegue guardar recursos? Chega, é o tempo de uma mudança radical. Eu não sei se algumas dessas questões falou o seu coração e trouxe para você um pensamento: poxa, eu estou vivendo isso, Vitor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Isaías 43 diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu creio que nessa noite vai ser um divisor de águas na sua vida financeira, na sua mentalidade sobre o dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro e entender que é um assunto espiritual. Quem aqui está preparado para receber de Deus bênçãos na área financeira? Receber de Deus prosperidade real vindo do reino. Nós vamos entender o que é prosperidade real. Quem está preparado para isso aqui nessa noite? Glória a Deus. Só que Mamon, ele tem algumas estratégias de atuação. Ele tem algumas maneiras que ele criou para atuar em nossas vidas. Eu quero trazer para vocês aqui essas estratégias. A primeira estratégia de atuação de Mamon é através do foco
exagerado no dinheiro. Você tem oscilações de humor de acordo com a sua situação financeira? Se tudo vai bem, eu trabalho com vendas, eu sou um profissional liberal e trabalho com vendas. E essa semana, eu tinha muita dificuldade nessa área. Quando eu tinha semanas ou dias bons de venda, nossa, eu chegava em casa assim, era uma alegria. Era abraço nos filhos, era beijo na esposa, passava até na panificadora e comprava um chocolate. Mas quando tudo ia mal, chega emburrado, joga as coisas, não quero saber de ninguém, já dá uma dura no filho, já briga com a esposa, e Deus me cobrou isso por muito tempo. Você vai ter oscilação de humor por causa do dinheiro, você vai estar sendo um escravo de Mamon. E nessa semana, eu tive uma semana muito difícil na minha área profissional. E não deu outra, na segunda-feira, patada em casa. Terça-feira, patada em casa. Na quarta-feira de manhã, o Espírito Santo falou ao meu coração: eu estou testando você. Eu quero que você tenha autoridade para estar pregando lá em cima, e não somente falando algo que você sabe, mas algo que você está vivendo. E eu orei e falei: Deus, se for da sua vontade que eu passe por problemas e lutas essa semana para testar o meu caráter, e eu conseguir não ter oscilações de humor, não ter esse foco exagerado no dinheiro, amém, que o Senhor permita. E minha semana continuou sendo difícil, mas eu pude me consertar com a minha esposa, com meus filhos, pedir perdão para eles, e tirar de mim esse foco exagerado no dinheiro que muitas vezes nos faz ter esse tipo de oscilações de humor. Se você em algum momento é daqueles que fica verificando aplicações ou extrato bancário várias vezes ao dia, não sei se alguém aqui trabalha especificamente na área financeira, aí tudo bem, talvez você trabalhe com ações e você precisa realmente ficar todo momento olhando se o mercado financeiro é muito volátil, né? Você tem que estar toda hora olhando. Mas ou é você daqueles que... Eu tenho um amigo meu, que uma época, já faz uns 10 anos isso, ele me contou esse testemunho, ele aplicou um valor lá, recém-casado, ele tinha um valor guardado, aplicou um valor numa aplicação moderada, não em ações. Aí sabe o que ele fazia? Todo dia, no começo da manhã, ele entrava lá e anotava o valor, vamos supor, 20 mil reais. Aí no outro dia de manhã, ele anotava: olha só, tenho 20 mil e 21 reais. Ele falava: que legal, 21 reais eu ganhei sem fazer nada. Aí no outro dia ele tinha a expectativa que ele ia ter 20 mil e 42, porque ele pensou: vai render a mesma coisa ou até mais, porque agora os juros compostos, né? Aí ele olhava que ele tinha 20 mil e 19. Aí ele acabava o dia dele, acabava o dia dele. Porque ele falava: não pode. Aí no outro dia tinha 20 mil e 21. Ele ele entrava em desespero, ele não conseguia focar nem no trabalho dele, porque esse foco demasiado no dinheiro nos torna prisioneiros. A gente quer ficar olhando ali para ver se vai render ou se vai entrar um dinheiro que você tem para receber, e nós deixamos de desfrutar o que Deus tem para nós. Relacionamentos, relacionamento com Deus, com pessoas. E ali em Mateus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Você tem deixado um foco nocivo no dinheiro? Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa que, não estou nem aí, entra lá o pagamento, se você é um funcionário, e eu só vou ver de novo a conta mês que vem. Está estourada R$1.000, não tem problema também, Deus é meu pai, vai resolver tudo. Não é isso. Mas você deixar esse foco se tornar algo nocivo na sua vida, cuidado. Você está se tornando alguém que está sob a influência de Mamon. Uma frase de Steve Jobs fala muito ao meu coração: o homem mais pobre do mundo é aquele que nada tem além de dinheiro. Eu não sei como é que é a sua condição financeira, mas independente de qual seja, que você não seja tão pobre a ponto de ter somente dinheiro, e isso ser aquilo que é mais importante na sua vida, ultrapassando inclusive relacionamentos, ultrapassando qualquer outro tipo de situações que pode ser bênção na sua vida além do dinheiro. Outra estratégia de Mamon é através do medo e da insegurança. Superdimensionar problemas e desafios financeiros. Quando nós deixamos Mamon atuar em nossas vidas, às vezes um pequeno problema que passamos na área, no trabalho, nas finanças, a gente superdimensiona aquilo e parece que o mundo vai acabar. Quantas pessoas que eu já ouvimos, e inclusive
conhecemos ou próximas a vocês que pensaram em tirar a própria vida numa situação de crise, ou até tirar a própria vida numa situação de crise. Nós vivemos agora uma crise financeira mundial, quando nós vivemos ali a questão da Covid. Muitas empresas quebraram, muitas pessoas prosperaram e muitas pessoas, infelizmente, tiraram a sua vida por passar um momento de dificuldade financeira. Eu não sei como você passou por esse tempo, mas talvez você está aqui nessa noite e você perdeu o seu emprego durante a pandemia. Talvez você diminuiu o seu salário, ou se você trabalhava com vendas, algum produto que você vendia, você não vendia tanto mais. Isso causou no seu coração um medo e uma insegurança, e talvez até uma vontade de tirar a sua própria vida. Cuidado. Isso é uma ação clara de Mamon sobre as nossas vidas. Guarde esse princípio. Mamon é o Deus dos extremos, e quando eu falo Deus, é Deus com a letra minúscula. Sempre aprisiona, seja no pouco e no muito. E como ele é um Deus minúsculo dos extremos, além de trabalhar no medo e na insegurança, ele também atua na sensação de segurança. Quando ele não consegue pegar você, tornando você uma pessoa medrosa, insegura por causa das finanças, ele torna você uma pessoa que está convencida que só há segurança quando tem dinheiro. Quando você olha, talvez, a sua situação financeira, você se sente seguro, você fala, nossa, graças a Deus, agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo, pode acontecer o que for, eu tenho dinheiro, era tudo que eu precisava. Só que você precisa entender que a real fonte de segurança é Deus. Olha o que a palavra diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Quem falou isso foi o rei Davi, um dos reis mais ricos, que conquistou reinos, que era próspero, mas a segurança dele em nenhum momento estava no dinheiro. Será que você, em algum momento da sua vida, pensou em esperar ter dinheiro para casar? Eu era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa que, antes de casar com a Janaína, nós namoramos por alguns anos, e eu botei na minha mente que nós só íamos casar quando eu tivesse uma situação financeira muito boa. E aí isso não aconteceu. E aí, entre indas e vindas, a gente terminou, e aconteceram outras situações, e eu conheci outra pessoa, e me tornei pai, através de um relacionamento com uma outra pessoa, e aí Deus falou no meu coração, a tua necessidade de segurança que você tinha, pode rasgar ela. Porque ou eu sou a pessoa que vai prover na sua vida, ou você vai quebrar muito a cara. E foi quando eu tomei uma decisão de não ter que esperar ter uma sensação de segurança no dinheiro, e sim no Senhor. Foi que a minha vida literalmente destravou, tomar decisões pela fé. Hoje eu conheço muitos casais, e isso pode parecer algo distante para vocês, que esperam ter dinheiro para ter filhos. Mas um dia vocês vão ter que tomar essa decisão, um dia vocês vão se casar, amém? Nossa, que amém triste. Espera aí, vou voltar a fita aqui, ó. Isso pode parecer distante para você, mas um dia você vai se casar. Oh, que tristeza que eu senti na primeira ali. Glória a Deus, um dia você vai se casar e talvez você vai entrar numa onda que tem. Esses dias eu vi uma reportagem. Quanto custa para criar um filho? Aí o cara fez uma conta lá, de 1 até os 22 anos, eu não sei se era 1 milhão e pouco, ou 2 milhões de reais por filho, é claro que isso vai depender do padrão e muita coisa. Aí eu olhei para aquilo lá e falei, gente, eu sou milionário, tenho 3 filhos, tenho 6 milhões de patrimônio aqui. E muita gente tem deixado de se levar por isso, e eu não estou julgando, gente, não estou falando que é errado, não estou falando que é certo, mas é uma necessidade de ter uma sensação de segurança no dinheiro. Não, agora eu conquistei o meu primeiro milhão, então agora eu posso casar, mas pode ser que agora você já passou da época de casar também. Agora eu estou ali com minhas aplicações, tudo certo, com dinheiro no banco, agora eu vou ter filho, mas, poxa, será que agora você vai estar disposto a cuidar de um filho também? Então cuidado para que talvez essa sensação de segurança que pode ter tomado a sua vida, onde você acha que só no dinheiro há segurança, é uma ação de Mamon sobre a sua vida. Outra estratégia de atuação de Mamon é através do amor ao dinheiro. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Trabalho em excesso para manter ou chegar num padrão de vida. Talvez você está vivendo isso hoje, ou já viveu. De querer trabalhar, não, eu preciso trabalhar, eu preciso focar agora nessa época da minha vida para trabalhar, e se precisar trabalhar 12 horas, 14 horas eu trabalho, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia não, eu preciso focar, eu tenho que tomar um remédio para focar, aí depois eu tomo um remédio para dormir, porque nesses próximos 5 anos eu estou focado, é ganhar dinheiro, é prosperar, e aí depois eu tenho tempo, eu posso buscar Deus, eu posso me relacionar com as pessoas. Isso é amor ao dinheiro. É você dedicar toda a sua vida por uma causa que não vale tanto assim. Judas tornara-se tão cego que um dia ele chegou ao cúmulo de vender Jesus por algumas poucas moedas. E essa doença de Judas, que era o amor ao dinheiro, tem alcançado muitos corações hoje. Talvez tenha alcançado o seu coração. Talvez você está desesperado para chegar num padrão de vida que você colocou como o ideal. E você está fazendo tudo o que for possível para chegar nesse padrão. E se for preciso, você inclusive se afastar de coisas que te atrapalham, sabe? Tipo ler a Bíblia, tipo, sei lá, orar, buscar a Deus. Não, eu preciso focar nisso. Essa doença pode ter alcançado o seu coração também. E quem ama o dinheiro, uma hora vai trair Jesus. Não podemos dividir o nosso amor por Jesus com ninguém. Foi dito lá no começo, Jesus disse: você não pode servir a 2 senhores, porque você vai amar um e vai desprezar o outro. Olha como isso é forte. Jesus fala que você iria amar um e iria odiar o outro. Você não consegue ter um amor ao dinheiro, e eu não estou falando que você não pode prosperar, que você não pode ter dinheiro, não é isso, não interprete errado, mas você não pode amar as riquezas, amar ao dinheiro, porque se você fizer isso, você vai desprezar Jesus. Você não vai conseguir amar ao dinheiro e amar Jesus, você vai amar um e odiar o outro. E a última estratégia de atuação de Mamon é através do senso de valor. Como assim, Vitor? Senso de valor. Se eu tenho dinheiro, eu sinto que eu tenho valor, me sinto valorizado, me sinto paparicado. Olha só, as pessoas me tratam até melhor quando eu chego nos lugares, me chamam talvez de doutor, de doutora, ou me tratam bem. Então o seu valor vai lá em cima. Se eu não tenho dinheiro, eu me sinto um lixo. Eu me sinto sem importância. Mamon atua através disso. Talvez você esteja vivendo um desses 2 extremos aqui, se sentindo importante demais por ter dinheiro, ou se sentindo um lixo por estar passando por um momento de dificuldade financeira na sua vida, ou por não ter alcançado ainda um padrão que a maioria das pessoas da sua idade alcançou. Só que eu tenho algo de Deus para falar para você aqui nessa noite. Você não é o que você tem. E eu digo mais para você: você não é aquilo que você ainda não conquistou. Esses tempos atrás eu encontrei um amigo meu que estudou comigo no colégio. Eu tenho 36 anos. E eu encontrei ele no estacionamento do clube que a gente vai. Ele começou a ir no clube agora. E eu só tenho a agradecer não estou reclamando do carro que eu tenho. Mas aí ele apertou a chave, ele estava com uma X5. Sabe a primeira coisa que eu pensei? Eu me senti um lixo. Eu falei, cara, o cara estudou comigo, ele não teve herança, ele não é de pai rico, ele tinha o mesmo padrão que eu, o cara está andando de X5. Mas quando eu entrei no carro, Deus falou ao meu coração, viu? Você não é aquilo que você não conquistou ainda, ou talvez você nunca conquiste. Não coloque o seu padrão de valor, o teu senso de valor nas coisas, ou se comparando com aqueles que já têm aquilo que você talvez não tenha hoje. E esse é o mal da comparação. Você já parou para pensar que a gente nunca se compara com quem tem menos? A gente só se compara com quem tem mais? A gente só olha para aquele que tem talvez uma bênção que nós ainda não temos, e aquilo que nós temos, nós nos cegamos e esquecemos de ver que tem pessoas passando por muitas dificuldades, não só na área financeira, e nós deixamos esse senso de valor. E olha o que diz lá em Lucas: então lhes disse, Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem, a vida de uma pessoa, não consiste na quantidade dos seus bens.
Você tem um valor inestimável que foi pago pelo sangue de Jesus. Você é filho, você é filha. O seu valor não está nas coisas, não está naquilo que você tem e não está naquilo que você ainda não conquistou. Enquanto o mundo pergunta, o que você tem? Deus pergunta, como que você usa o que você possui? Qual é a sua reação sobre o que você já tem? Mas não só eu vou falar nessa noite de como é a atuação de Mamon. Eu quero trazer para vocês aqui nessa noite estratégias de guerra. Talvez você deixou na sua vida alguma dessas 5 estratégias de atuação de Mamon atacou a sua vida. Ou todas elas, ou algumas delas. E eu preciso trazer para você algumas estratégias de guerra. E a primeira delas é: tenha uma vida de adoração. São princípios espirituais para você derrotar Mamon e viver o padrão de Deus para as suas finanças. Essa passagem de Atos 16, todos vocês, eu creio que conhecem, Paulo e Silas na prisão adorando, mas o contexto dela muitas vezes não é falado. Você sabe por que Paulo e Silas foram presos? Porque eles estavam na cidade e existia uma mulher lá que ela era adivinha. Só que era um demônio que tinha nela. E os donos daquela mulher, ela era uma escrava, a palavra diz que eles ganhavam muito dinheiro através dela. E Paulo e Silas, quando chegam lá, eles têm o discernimento do Espírito Santo, que era um demônio que estava sobre aquela mulher, e eles expulsam aquele demônio. E os donos daquela escrava ficaram malucos, porque eles perderam a fonte de renda deles. O que acontece? Paulo e Silas são presos. E são açoitados, e a palavra fala, depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão, foram lançados num lugar que era mais escuro, na parte interior da prisão, e prenderam os pés deles no tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros presos ouviam. Contra uma potestade nós não a repreendemos, adoramos a Deus e ela se afasta. Não adianta você repreender Mamon. Eu te repreendo, Mamon, em nome de Jesus. Não. A chave está em sua adoração a Deus. Aí Mamon perde a influência ou o governo. É a maneira que você adora a Deus através de ter uma vida de adoração. E a adoração não é somente através de escutar uma música, escutar um louvor, também é isso. Adoração é a maneira como você se relaciona com Deus todos os dias. E a adoração vai ao contrário de murmuração. Murmuração é a música do inferno, mas a adoração é o som dos céus. Mamon não resiste na vida de pessoas que adoram ao Senhor. Você é um murmurador? Você é uma pessoa que reclama de tudo? Se a tua semana talvez você, não sei se você trabalha com vendas como eu, você perdeu 2 clientes, não conseguiu vender para 2 clientes. Você prefere reclamar dos 2 que você perdeu, mas você conseguiu vender para 8. E você foca naqueles 2 que você perdeu, e você murmura, e você reclama, e você fala, Deus, que semana ruim, o que está acontecendo comigo? Esse é um combustível que você está dando para Mamon agir na sua vida. A murmuração é a música do inferno, mas a adoração é o som dos céus. Deixe de ser um murmurador. Interceda pela sua vida financeira, uma outra estratégia de guerra. Nós vamos orar aqui depois, para você que quer uma oração específica sobre a área financeira, talvez por um trabalho, talvez por uma meta, por um objetivo, ou por estar vivendo hoje uma opressão nessa área, nós vamos orar por você. Interceda pela sua vida financeira. A palavra fala, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Vitor, mas eu tenho que orar por dinheiro? Claro que sim. Você tem que orar falando, Deus, eu todas as manhãs, eu oro por inúmeros motivos. E eu também oro, Deus, abençoa o meu dia. Que o Senhor abençoe cada cliente, que se for da tua vontade, que hoje eu consiga fechar negócio, Pai. Se não for da tua vontade, que o Senhor me ajude a suportar e passar pelas dificuldades. Mas eu oro, Deus, clamando para que o Senhor me dê prosperidade, para que eu saiba, sabedoria, para que eu saiba usar o meu dinheiro. Você tem que interceder pela sua vida financeira. Você tem que orar e pedir para Deus te dar sabedoria para manejar o seu dinheiro. Mas também você precisa consagrar o seu coração. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, 1 Timóteo 6,10.
Trabalhe com o máximo de excelência e intensidade, mas nunca se desvie da fé pela cobiça material. Eu já falei sobre isso na minha última mensagem. Hoje se espalhou, através desse meio digital, se espalhou a era dos cursos, né? A era do arrasta para cima, que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro e como prosperar e como isso. Eu não estou falando que isso é errado, só que talvez isso tenha trazido no seu coração um desejo desenfreado de buscar isso. E como você pode consagrar o seu coração na questão financeira? O primeiro jeito é evitando gastos desnecessários. Existem 3 perguntinhas antes de você comprar qualquer coisa que você precisa fazer. Primeira, eu preciso? Se você não precisa, nem precisa fazer as outras 2. Segundo, eu posso comprar? Eu tenho dinheiro? Se você não tem, nem vai para a terceira. E a terceira é, o preço está bom? Porque às vezes você tem o dinheiro, às vezes você precisa, mas não está bom, está caro. Então você precisa evitar gastos desnecessários para que você consiga consagrar o seu coração financeiramente. Seja um doador. Você tem dificuldade, como foi perguntado ali, de ser uma pessoa com a mão aberta para abençoar a vida de outras pessoas, que talvez esteja passando dificuldades ou não, mas ser uma pessoa generosa? Consagrar o seu coração é ter um coração grato a Deus. Acabamos de falar sobre a murmuração. Não seja um murmurador, mas agradeça a Deus, inclusive em meio a dificuldades financeiras. Testemunhe acerca dos feitos de Deus na sua vida financeira. Recebeu uma bênção financeira, compartilhe com alguém. Encoraje uma pessoa que você sabe que não vai levar isso como você contando vantagem, mas conta para alguém da sua confiança, para o seu líder de GA, ou compartilhe no seu GA, olha, eu quero contar aqui uma bênção financeira, essa semana foi tão boa no meu trabalho, eu fui promovido, ou consegui vender bem, ou Deus está me abençoando. Compartilhe isso com pessoas, seja um encorajador através da sua vida, com pessoas que vão receber isso de uma maneira positiva, e amplie o seu conceito de mordomia. Nós precisamos entender que somos mordomos, estamos somente cuidando daquilo que Deus nos confiou por alguns anos. Assim você vai conseguir consagrar o seu coração. Outra estratégia de guerra é aproprie-se das promessas de Deus. Trouxe aqui 3 promessas de Deus que estão lá em Provérbios. A primeira fala assim, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Deus está falando, não tenha pressa, não tenha pressa. Não se compare com aquele que já está em outro nível, não tenha pressa. E não queira fazer tudo o que for possível para ganhar dinheiro, inclusive passando por cima de pessoas, mentindo, enganando, se for preciso mentir para fazer uma venda. Não tenha pressa, seja honesto. Provérbios 11, 24, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Falamos aqui sobre ter um coração doador, um coração generoso. E Provérbios 21, 5 e 6, bem parecido com esse provérbio, fala, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão e armadilha mortal. Aproprie-se dessas promessas de Deus para a sua vida. Vale a pena ser honesto, mas todo mundo mente, todo mundo sonega imposto. Como é que eu vou prosperar? A palavra diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Então confie nessas promessas, seja generoso. Confie em Deus e dependa dEle em tudo. Outra estratégia que você precisa ter para conseguir vencer Mamon em sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. E antes disso, Jesus fala o seguinte, portanto não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Você crê nessa promessa? Buscar a Deus antes de todas as coisas, não é você não ser diligente no seu trabalho, ou se você está estudando. Hoje eu estava conversando com um dos meninos que estão no estacionamento ali, ele falou que está estudando para concurso, está dando o seu máximo. Confiar em Deus não é esperar que Ele vai fazer tudo por você, não, é você dar o seu melhor, mas não deixar essa preocupação
tomar a sua vida, essa preocupação financeira tomar a sua vida. E a última estratégia de guerra, antes da gente encerrar, até quero pedir para a banda estar subindo aqui, é você usar os seus recursos para o avanço do reino. Eu não vou falar sobre dízimo e ofertas aqui, mas é um princípio bíblico. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Que você possa, a partir de hoje, derrotar Mamon usando os seus recursos para o avanço do reino de Deus, abençoando a obra de Deus. Em breve nós iremos lá para o nosso novo local. Quem está animado lá para conhecer esse novo local, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E aqui na igreja nós temos várias maneiras que você pode contribuir, inclusive financeiramente. Uma delas é comprando uma cadeira para aquela pessoa que você quer ver lá um dia. Profeticamente você vai pensar, essa cadeira é a cadeira da pessoa que eu quero ver lá um dia, e colocar o nome daquela pessoa e orar, e eu creio que Deus vai fazer esse milagre através disso. E eu quero incentivar vocês nessa noite, e finalizar essa mensagem antes de nós orar e cantar essa última canção, através de uma história. Não está na Bíblia, mas me marcou muito essa história. Ela fala de um rei, e esse rei, ele estava muito feliz, por ver que o seu reino estava prosperando, que estava tudo indo muito bem, e ele chama lá os seus súditos, e fala, viu, convoquem algumas pessoas, escolham vocês a dedo, algumas pessoas para vir aqui no palácio, pessoas de várias idades, quem vocês quiserem chamar, porque eu quero falar com elas. E aí chegaram lá, várias pessoas, inúmeras pessoas, e aquele rei abre o seu coração e fala para eles, olha, eu estou muito feliz, vocês foram escolhidos a dedo aqui por alguns dos meus súditos, eu não conheço vocês, eu estou tão feliz por essa prosperidade que nós estamos tendo aqui no nosso reino, que você pode pegar tudo que você quiser, tudo aquilo que os seus olhos vê, que a sua mão consegue levar, você pode pegar, numa viagem só. E aí foi aquela meio confusão, meio alegria, era um se abraçando num castiçal de ouro, e era outro pegando itens valiosos que tinham lá, e aquelas pessoas levando coisas, até que uma criança, uma pequena criança, ela chega perto do rei, ela se abraça na perna do rei, ela não solta a perna do rei, e o rei olha para aquela criança e fala, viu, pare, pode parar, essa criança aqui, ela fez a melhor escolha, ela escolheu o rei, e por ter escolhido o rei, a partir de agora ela tem o reino. Como ela escolheu o rei, a partir de agora ela vai morar aqui comigo, ela vai se tornar uma pessoa que vai conviver, tudo que eu tenho aqui ela vai desfrutar também. Então por escolher a melhor parte, ela vai ter o reino. Vocês podem ir embora, podem levar o que vocês quiserem, mas essa criança é o que escolheu a melhor parte aqui nessa noite. É o que escolheu a melhor parte, aquele rei disse. E eu quero incentivar você. O objetivo dessa mensagem não é talvez trazer ao seu coração um entendimento que você não precisa de dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. É óbvio, nós não somos hipócritas aqui, é muito bom você poder desfrutar de uma vida abençoada financeiramente, mas isso não pode ser o principal na sua vida. Aquele que escolhe o rei, aquele que decide escolher o principal, ele tem a melhor parte, que é o reino. Que você possa possuir bênçãos financeiras, mas não deixar as bênçãos financeiras possuir você, a ponto disso ser a sua missão de vida. Eu nunca vi um caminhão de mudança seguir um cortejo fúnebre. Em dezembro agora eu tive o privilégio, e eu falo privilégio, pode parecer estranho falar isso, de enterrar o meu avô. Meu avô faleceu com 84 anos, e ele é um homem que me ensinou muito, porque com 17 anos de vida, ele sofreu um acidente, ele tinha ataque epilético, ele caiu no trilho do trem e decepara as duas pernas dele, com 17 anos, isso lá em 1900 e bolinha, e não morreu por um milagre, porque Deus tinha um projeto na vida dele, e automaticamente na vida da minha mãe, e depois na minha vida, senão eu não estaria aqui hoje. Mas ele sempre foi um homem que, mesmo não tendo as duas pernas, sempre trabalhou, trabalhou fazendo churrasco, ele pintava casa. Eu lembro dele quando eu era pequeno, que essa deficiência dele, desse acidente, não fazia ele uma pessoa vitimista, mas ele sempre me dava conselhos. Sempre quando eu chegava na casa dele, ele pedia para mim, filho, me chamava de filho, como é que foi a semana?
E eu sempre falava, né? Como é que eu vou falar? Não, vô, foi ruim. Ficar falando dos assuntos ruins. Não, vô, foi boa. Aí ele falava assim para mim: ó, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Guarde essas duas palavras que vai servir para a sua vida sempre. Se a tua semana foi boa ou foi ruim, lembre-se dessas duas palavras: vai passar. Isso sempre me marcou. Independente de você ter tido uma semana boa, financeiramente, vendas, prosperou, vai passar, vai ter momentos difíceis. Independente de você estar vivendo hoje um momento difícil na sua área financeira, vai passar. Então que você possa, nessa noite, derrotar Mamon. Levante-se agora, vamos adorar, vamos louvar o Senhor através dessa canção, e depois eu quero orar com você. Depois de nós cantarmos, eu quero estar orando com você. Mas que você possa agora nesse momento entregar a sua melhor adoração ao Senhor.